Olá a todos, sou o Danilo Herculano, Head da área de Relações com Investidores, M&A e Novos Negócios aqui no BMG. Esse é mais um episódio Papo com RI, uma série de podcasts que sempre convida um executivo do banco a aprofundar em um dos nossos assuntos. E hoje vamos falar sobre a Seguridade, a BMG Seguridade, a estratégia por trás da sua criação, sinergias e perspectivas. E para falar sobre a BMG Seguridade, eu convidei o Renato Terzi, CEO da BMG Seguridade, com mais de 25 anos de atuação e experiência no setor de seguridade e também no setor bancário. Terzi, obrigado por aceitar um convite, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, Danilo. Obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade da gente falar diretamente com os nossos investidores, né? Poder explicar um pouco do que a gente está fazendo e do que a gente pretende construir no futuro. Pô, obrigado. Eu te chamo de Terzi, né? Renato Terzi, o nome de guerra sempre, o mercado financeiro pega o sobrenome, né, Terzi? Então, mas antes da gente começar a falar um pouco da seguridade, o business que você tem ajudado o BMG a desenvolver, conta um pouco do seu background em seguros, no setor financeiro. Você começou dizendo que tem 25 anos, eu estou mais para 30 anos, né? Meu primeiro trabalho foi em 94 no Banco Nacional. O Banco Nacional tinha uma estrutura de seguros começando naquela época. E daí para frente eu passei por diversas operações diferentes, como distribuidor, né, corretor, como segurador independente, ligados a banco, em distribuições físicas, digitais, híbridas, com agentes próprios, com corretores terceiros, todo tipo de distribuição e todo tipo de manufatura. Eu já tive a oportunidade de trabalhar e estou aqui no Banco BMG agora há quase 3 anos já. 3 anos, você... Engraçado, né, Terzi? Vou relembrar aqui um pouco da história, né, cara? Você veio com a entrada da Wiz na sociedade da BMG Corretora, certo? Perfeito, exatamente. Naquela época, a Wiz tinha a liberdade de apontar o CEO da Joint Venture, né, que gerou a atual BMG Corretora, e eu fui apontado pela Wiz. Eu já havia passado pela Wiz no começo do século, estava numa outra unidade de negócios deles e me apontaram nessa posição que eu estou até agora. Não, eu estou fazendo essa provocação porque você veio indicado pela Wiz e hoje está assim, com a confiança total do banco para liderar esse case de seguridade, né? Efetivamente, é o que a gente vai falar aqui, né? A operação cresceu muito, né? Nós vamos contar um pouco dessa história e hoje minha participação, inclusive, é no BMG e não mais na Wiz. Ô Terzi, eu vou também fazer um parênteses ao longo da nossa conversa aqui. Não sei se você lembra a gente conversando um tempo atrás sobre a importância do seguro para ativação do canal, uma das nossas N conversas ao longo desses últimos 3 anos, e você veio falando assim, olha, Danilo, na minha época do HSBC, a gente tinha lá um indicador mágico que eram 7 produtos e serviços vinculados ao cliente, e aí você conseguia ter um ciclo de vida. Então, assim, é engraçado porque o IPP mudou para cross-selling, você sai de ciclo de vida para lifetime value, mas no final do dia é a mesma coisa, né? Olhando business de seguro para ativar, rentabilizar o cliente, melhorar a experiência dele de uso, rentabilização para o banco, mas também experiência para ele da ponta, né, cara? Vou guardar esse assunto na caixinha aqui e vou começar uma pergunta mais básica, assim, né? Os CNPJs já existiam, né? A corretora, a seguradora, a seguros. Por que criar a BMG Seguridade? Por que criar essa holding para embarcar tudo isso? Lá atrás, quando a gente fez a operação societária com a Wiz, nós alocamos um grande grupo de especialistas para fazer um planejamento estratégico. E ficou muito claro, muito nesse ambiente que você falou de usar os produtos seguros como vetores de rentabilização, de fidelização dos nossos relacionamentos, que existia um potencial muito grande de crescimento da operação. E também depois do crescimento, que foi uma parte que nós já entregamos, depois do crescimento, um potencial de aproveitar as outras partes da operação que a gente ainda não fazia, né? Nós fazemos só a distribuição, mas isso, em determinado momento, quando você chega numa escala, a gente passa a ter a oportunidade também de monetizar as outras etapas da vertical de seguros, e foi isso que nós fizemos com a Seguridade, vindo daquele projeto inicial. Evidentemente que você não consegue implementar de uma vez só as coisas, né? O mundo tem seus protocolos, você tem que tocar o dia a dia também, tem que construir a companhia.
as oportunidades nem sempre acontecem na velocidade que você quer, mas a gente conseguiu evoluir de onde a gente vinha com a unidade de distribuição, né? Nós saímos de pouco mais de 200 milhões de reais de faturamento de prêmios em 2020 para 850 milhões no ano passado, nosso número publicado. Então, foi um crescimento vertiginoso que abre espaço para sinergias. Por quê? Porque eu passo a ter mais canais e mais produtos, então a gente consegue ter mais liberdade de movimento na hora de fazer parcerias e conseguir aproveitar melhores expertises de outras unidades, mas também abre um enorme espaço em escala. A gente consegue fazer muito mais por cada recurso de dentro de casa que a gente aloca para a operação. Então, crescer, expandir a escala da nossa operação fazia todo sentido nesse momento, né, desde o começo do ano passado. A gente poderia resumir assim, talvez a amplitude de produtos, onde que a Seguridade ela passa a ter também uma amplitude maior de produtos e de canais. Hoje, bem estruturado nos canais do banco, a gente começa a ver também potenciais de outros canais vindo, distribuindo. Exatamente. Seja corretora, seja seguradora, né? De canais e de segmentos, né? O banco também não operava fortemente no segmento corporativo. Hoje nós não tínhamos muitas ofertas para o segmento corporativo, nós levamos isso para o segmento do banco. O banco comprou muito a ideia, é um grande distribuidor de produtos de seguros no corporativo. O ano passado fez 62 milhões de reais de prêmio. Esse ano, evidentemente, que a gente cresce muito, a gente quer muito mais. E hoje o segmento corporativo do banco está crescendo muito, né? A rentabilidade por cliente evidentemente cresce quando você tem mais produtos, e aí o banco tomou a decisão de ampliar também o seu esforço comercial no corporativo, que para a gente é ótimo, porque a gente também amplia mais produtos, mais serviços, mais entrega para esse canal. Então não é só para esse segmento, né? Não é só o canal, o segmento também. Nós tivemos uma operação grande com varejistas, que trouxe também um novo tipo, inclusive agora decidindo pelo processo de distribuição de produtos para esses clientes. E a gente está, para cada vez que o banco envereda por um novo segmento ou canal, nós estamos lá disponíveis para oferecer soluções que agora a gente tem com a Seguridade. O Tess, não, ficou excelente. E claramente essa intenção estratégica é mais do que uma organização societária. É uma organização importante, mas de fato ela destrava valor, né, cara? Quando a gente fala de avenidas relevantes como essa, o corporativo, acho que você foi muito feliz no exemplo aqui, né? Exatamente. Eu costumo dizer, Daniel, que o meu sucesso, o que eu persigo como sucesso, não está ligado primariamente aos números, está ligado primariamente a esses canais e segmentos do banco me enxergarem como solução de rentabilização e fidelização. Então, o tempo todo nós estamos buscando atender aos canais do banco, né, aos canais comerciais, aos canais de produtos do banco, aos canais tecnológicos do banco, para que a gente tenha as ofertas disponíveis e os diferentes segmentos nos enxergarem realmente como alguém, um produto, né, uma força, uma avenida de dentro de casa que ajude a rentabilizar e a fidelizar os seus clientes. Tá vendo hoje o business de seguros como um todo, né, Terzi? Como um dos principais potencializadores de cross-selling e a maior receita não crédito oriundo do Banco BMG, posso falar que você teve sucesso na sua implementação até agora, né, cara? Não posso reclamar, tá indo bem, mas tem uma coisa que é muito importante nesse sucesso, Danilo. O Banco BMG, e aí eu estou na minha 8ª instituição financeira. O Banco BMG ele tem uma característica de autoconstrução, né, de trabalho em equipe que é extraordinário, uma coisa que eu nunca vivi na minha vida. Desde quando nós fizemos a operação com o Whisky, eu estava vindo de fora, que a gente foi recebido de braços abertos com um comprometimento, um engajamento do time do BMG extraordinário. Eu me lembro conversando com o time Whisky como isso nos assustava. Caramba, esses caras realmente querem construir isso e nós conseguimos um sucesso muito rápido por conta disso. E agora, cada vez que nós entramos num novo segmento de casa que nós vamos oferecer uma solução, a gente não tem dificuldade nenhuma, a gente tem portas abertas, as pessoas querem fazer e a gente tem efetivamente uma experiência que na minha história é única no Brasil. Não, sem dúvida, eu acho que a sociedade está indo muito bem, o olhar para o cliente que você como corretora ou seguradora traz, você toda a equipe obviamente traz é o resultado dessa equação que ganha, né? Banco, corretora, sociedade, principalmente o cliente. E aproveitando esse gancho da Seguridade, né, a gente comentou rapidamente aqui, é a corretora, a BMG Seguradora e a BMG Seguros.
Começando pela BMG Seguros, que foi fundada em 2016, o que ela faz? Basicamente isso que eu acho que a turma ainda confunde, né? Quais que são os principais produtos e o seu principal diferencial estratégico, assim, Terence? Então vamos lá. A corretora, né, que é a distribuição, e as duas seguradoras. A BMG Seguradora, que a gente vai falar daqui a pouco, e a BMG Seguros. A BMG Seguros, ela é uma seguradora de altíssima qualidade, tem uma entrega espetacular, fez um histórico muito rápido, em 7 anos é a terceira maior seguradora do seu segmento no Brasil. Ela trabalha com seguro garantia, é um seguro financeiro. Você tem, muito simplesmente explicando, você tem um contrato entre duas partes, quando um contrata e o outro não cumpre, você pode ficar no prejuízo. O que acontece é que você tem um seguro que garante uma indenização ou a execução daquele trabalho se ele não for entregue. E a BMG Seguros faz isso muito bem, faz isso em larga escala e faz isso com muita eficiência no nosso mercado. Nasceu numa época em que o seguro garantia estava sendo regulamentado, o que reflete a visão estratégica importante dos fundadores, né, de enxergar uma indústria que estava nascendo e que realmente se transformou numa grande indústria, e está indo muito bem. É uma empresa que não usa muitos canais de dentro do banco, embora a BMG Corretora venda bastante BMG Seguros para os clientes do banco, mas a BMG Seguros tem sua principal distribuição via corretores externos, vende para fora dos clientes do banco. Mas a gente também atende muitos clientes do banco via corretora dentro do segmento corporate. E aproveitando, acho que a corretora, né, foi como você começou aqui no banco, então, sei lá, talvez tenha um carinho especial aqui com ela. Fala um pouco sobre a BMG Corretora, Terence. Assim, quem trabalha, eu sempre digo, quem trabalha em seguros, o que seguro faz? Seguro dilui risco, né? Ele pega o risco de um monte de gente e paga um ou outro benefício. Então, quanto mais gente você tem para diluir risco, melhor. E eu sempre digo, então, que uma seguradora, né, uma operação de seguros é uma operação de vendas, porque você precisa sempre estar diluindo cada vez mais o seu risco. Então, está no DNA das pessoas de seguros a operação comercial, e a corretora é a nossa operação comercial. Então, realmente, é a parte que eu gosto muito, gosto da parte comercial, me dedico bastante. Temos uma equipe espetacular na corretora. A corretora é onde nasce, né, a Seguridade. A corretora, hoje ela é quase um MGA. MGA é um termo americano para falar Managing General Agent, que é quase um mix de uma corretora e uma seguradora. É uma corretora que ela entende tanto do cliente que ela é que desenha o produto. E é o nosso caso real. Mesmo antes de a gente ter seguradora, a corretora é que desenhava os produtos, e a nossa parceira, a nossa quase sócia, a Generali, que tem o nosso contrato de exclusividade, ela atende as nossas demandas por produtos. Mas o desenho olhando para o cliente, e hoje a gente desenha realmente produtos que são muito adequados aos clientes, a gente é que faz. E a corretora tem esta habilidade de entender o cliente, traduzir isso num formato formal de desenho de seguros e entregar para a Generali e construir juntos uma solução precisa para atender bem o nosso cliente. Que se eu não fizer isso também, não adianta toda aquela história de querer rentabilizar o canal, o segmento ou o canal, porque eu não vou conseguir se eu não entregar bem para o meu cliente. O nosso cliente hoje está muito seletivo, está muito exigente, e a gente está conseguindo ter sucesso entregando, olhando bem para ele no trabalho que a corretora faz. A corretora hoje tem lá o nosso diretor comercial, que é o André Arnus, que foi o cara, inclusive, que começou a operação toda lá em 2016 e que está executando super bem todo o nosso trabalho de distribuição. Nós hoje estamos dentro do orçamento em absolutamente todos os nossos segmentos. Essa questão de estar com orçamento significa, obviamente, o sucesso que a operação vem rodando. E claramente mostra a sinergia com os canais e produtos do BMG. Mas pensando, né, a gente falou da Seguridade, destravando novos canais, destravando novos produtos. Pensando na corretora, né, de uma certa forma já está um pouco mais madura. Ainda dá para destravar avenidas pela corretora? Dá, sem dúvida. A gente tem ainda um caminho longo aí a percorrer pela frente. Nós, na verdade, temos muito menos produtos ainda do que nós podemos oferecer para os nossos clientes. A gente ainda está começando. Por exemplo, agora a gente vai lançar um produto muito legal. Claro que a gente vem evoluindo, né? Cada vez mais a gente consegue usar mais dados dos clientes, mais pesquisa, ser mais refinado na construção de novas ofertas. E a gente lança agora, o mês que vem, o BMG Med. É um produto muito legal que nós fizemos olhando muito a necessidade da nossa população
Nós testamos extensivamente e é um produto de altíssima aceitação, com preço bem adequado, com uma qualidade de entrega muito boa, uma facilidade de uso, né, muito focado no nosso cliente, que é um cliente que tem mais de 50 anos de idade em geral. A gente focou exatamente os canais digitais que eles gostam de usar, como eles querem fazer. Então é um produto que vai ter muita aceitação, o canal está bastante empolgado também, mas é só mais um. Depois já tem um segundo que vem na sequência, e depois tem mais. Nós temos um roadmap grande ainda de soluções para frente. Eu acho que a gente estamos aí no meio do caminho ainda. Mas eu gosto desse exemplo que você traz, que ele corrobora com a sua fala anterior, né? Muito específico, desenhado, experiência no cliente, testado, não é um produto em massa. Isso explica por si só os 4,7 milhões de carteira segurada, né, que você fechou aí em março, né, Terzi? Exatamente. O nosso outro produto que já foi desenhado também nesse modelo, não tão refinado, a gente ainda não tinha algumas ferramentas à época, 1 ano e meio atrás, mas já foi um produto bem refinado, o Papcard. Hoje ele é quase metade do nosso faturamento lá no varejo, na ponta, né? Não do todo, mas do varejo da ponta, e ele tem uma permanência espetacular, o cancelamento é quase zero, o cliente adora o produto, a gente gosta muito de fazer coisas que o cliente se sinta engajado em ficar com ele. Não, eu doido para mudar o tema aqui também, para a gente falar da BMG Seguradora, mas essa palavra que você acabou de usar, o prêmio recorrente, né, cara? Isso é uma coisa relativamente nova na metodologia nossa do banco. A gente não tinha produtos com recorrência. Uma das mudanças que aconteceram nesses últimos 3 anos foi justamente um pouco desse perfil, né? Antes era abrir o ano com aquela necessidade, sempre o budget zero. Agora você já abre o ano com alguns prêmios ali já recorrentes, né, Terzi? Efetivamente, a dinâmica financeira fica muito melhor para a operação, mas tem um ponto importante aí por trás, mais estratégico, que o produto de recorrência é o que gera fidelidade. Porque aquele que o cliente está pagando, ele quer usar, está pagando, ele quer usar. E quando o cliente usa o seu produto, e nossos produtos têm muitas assistências, tem muitas coisas boas, tem muitos benefícios, quando o cliente usa o seu produto, ele realmente se identifica com a marca. Porque no fim das contas, o que a gente quer é ver a marca BMG sendo fortalecida na cabeça do cliente, e esses produtos têm essa função forte. Falando de marca forte na cabeça, a BMG Seguradora já nasce com a marca forte também, né? Por mais que seja a estratégia mais recente nossa, né, foi agora no final de 2022, que começou as operações de fato, qual que seria o foco agora da seguradora? Falamos de BMG Seguros, falamos de corretora, e agora vindo para a BMG Seguradora. A primeira função dela é efetivamente emitir o cosseguro que nós temos com a Generali, que a Generali tem o nosso contrato de exclusividade, ela emite e ela repassa 40% do cosseguro para a seguradora. Então a seguradora já nasce como uma das maiores seguradoras do Brasil em termos de faturamento, mas em especial de resultado. Ela vai estar já nos rankings, no final deste ano já devemos figurar bem nos rankings. Mas ela é para a gente também um passaporte para o futuro. Ela é também uma plataforma que nós estamos construindo de uma forma muito leve. Imagina a oportunidade da gente ser hoje uma seguradora sem nenhum passivo tecnológico. A gente não tem nada para trás. Tudo que nós estamos construindo, nós estamos seguindo aí os novos modelos tecnológicos do banco, tudo em .NET, tudo em linguagem desestruturada. A gente tem uma possibilidade de construir nela, e é o que a gente está fazendo, uma plataforma de provimento de soluções de seguros para diversas operações. Então, dentro de casa, nós já estamos em conversas importantes com o comercial para usar essas capacidades para atender a tudo que a gente pode fazer, que é aquilo um pouco da linha que a gente falou, né? Eu tenho muitos segmentos, a gente tem muitos canais e eu preciso ser capaz de rentabilizar. Então, a gente montou a seguradora com essa capacidade. Evidentemente que isso também abre portas para a gente operar para fora no futuro. Em algum momento a gente também vai ter uma busca externa de oportunidades. Deixa eu tentar separar aqui os dois temas, esse grande tema em 2 temas, tá, Terzi? Primeiro, cara, é igual brincar de Lego, né? Depois de 30 anos, você tá me falando aqui, depois de 30 anos de experiência, você tem a oportunidade de montar um business do zero com a força do grupo BMG suportando isso por trás. Mas explica um pouquinho aqui o que é esse acordo de cosseguro com a Generali. E aí você ainda tem no seu time, né, jogando junto aqui com você, a 4ª maior seguradora do mundo. Explica Exato. de novo aqui de uma outra forma esse lance. Em 2016, o BMG fez um acordo de distribuição de seguros com a Generali e a Generali adquiriu
a um pagamento, adquiriu a exclusividade de fornecimento de produtos. Então, Perfeito. o BMG só poderia vender produtos da Generali. Mas ela não adquiriu 100%, ela adquiriu 60%. E como funcionava isso? A Generali emitia 100% e no final do ano passava um profit share, quer dizer, ela dividia os lucros, 40% pagava para o BMG. Quando a gente monta a Seguridade e adquire a BMG Seguradora, a gente ajusta esse contrato para ficar na mesma base financeira, mas em vez de operar com uma distribuição de lucros no final de 40%, a gente já recebe na origem do negócio 40% de cosseguro. Isso nos dá força para uma grande seguradora, que aí, evidentemente, tem toda uma questão técnica de formação de reservas, de solvência por trás, que a gente passa a ter forte desde o dia 1, mas também traz uma dinâmica financeira muito mais eficiente para o banco e a liberdade de poder operar outras coisas também, além do que a gente faz no nosso próprio quintal hoje. Então, é uma situação ganha-ganha para todo mundo, até porque isso, né, se pensa, mas e a Generali? A Generali está super feliz com a gente, porque a construção da Seguridade deu muito espaço para seguros e a gente está ampliando muito além daquilo que estava no contrato da Generali. Nós estamos fazendo muito mais produção agora com essa pujança toda de seguros dentro do grupo, então ficou bom para todo mundo. Excelente, agora eu acho que ficou bem claro realmente. E assim, né, voltando de novo para a Seguridade, né, a gente falou das 3 empresas, né, ou dos 3 negócios embaixo de Seguridade. Claramente a BMG Seguradora e a BMG Corretora tem uma sinergia direta, forte, apesar de estar fazendo corp, com esse branding do varejo, né, ganhos de sinergias direto e etc. Mas, de uma certa forma, tudo que eu escuto você falar, Terres, a gente vai para uma discussão de ativação, fidelização ou rentabilização, pensando no ciclo de vida do cliente. É assim que você vê? É assim que você leva essas discussões para dentro do conselho do BMG também? Sem dúvida nenhuma. É o nosso papel dentro de casa. Ele é como eu falei, apesar da gente estar com bons resultados financeiros, a gente tá bem saudável e com um bom visual futuro, mas nosso papel é muito mais estratégico. Nosso papel é muito mais de complementar a oferta para o nosso cliente e conseguir fazer com que a gente gere toda essa rentabilização e fortalecimento da marca. Quer dizer, o cliente, é uma coisa importante que eu sempre falo da história de seguros, né? Seguro não é um produto fácil de vender. E tem uma lógica por trás disso. Quando você vende crédito, o que acontece? O cliente tomou o dinheiro, você espera que ele te devolva o dinheiro. Sim. Então, o risco está na mão do banco. Sim. Quando o cliente compra um seguro, o risco está na mão dele, porque ele espera que você pague ele se acontecer alguma coisa, né? Ele deposita confiança em você, portanto, é uma venda mais difícil. É uma venda que eu tenho que vender a minha capacidade de pagamento, que é uma venda que eu tenho que vender a minha qualidade do meu produto. E a gente vem construindo isso muito forte. Nós temos indicadores de qualidades, muitos indicadores de qualidades que a gente acompanha, nós temos melhorado eles, nós estamos no melhor momento da história, nosso cliente está com muito boa percepção do nosso produto, mas mesmo assim, fazer esta venda, ela é mais difícil do que vender um crédito. Então, a gente está sempre muito empolgado com os canais, falando com os canais, e a gente tem que fazer um esforço constante para o nosso cliente se interessar pelo produto, que nasce, evidentemente, de eu entendê-lo muito bem e fazer uma boa oferta para ele. Terzi, e é engraçado você fazer essa correlação, que cada vez mais a gente vê menos negócios de seguro desassociados a business financeiros, né? E ainda fazendo uma correlação, quando a gente se conheceu há pouco mais de 3 anos, a gente falava no mercado endereçável punjante ainda no Brasil e uma penetração que ainda vem se desenvolvendo. Então ainda tem muito espaço ainda de mercado endereçável. Acho que os produtos que você cita amplia e justifica justamente isso, como também essa proposta de venda mais diretiva, mais consultiva, de uma certa forma até mais tailor-made, né? Com essa reflexão, como que você enxerga a BMG Seguridade se desenvolvendo daqui para frente, cara? Efetivamente, o que você falou, até em 2022, 9 dos 10 das 10 maiores rentabilidades de operações de seguros do Brasil, as 9 primeiras eram ligadas a banco, operações como a que nós estamos montando agora, que não estamos nessa lista ainda, espero estar muito em breve, né? Vamos estar. Mas efetivamente... não é... As pessoas têm uma visão, às vezes, deturpada, mas o ponto principal é que dentro de uma estrutura como a nossa, você tem a capacidade de levar a oferta para o cliente, mas principalmente, diferente de uma operação independente, nós temos a capacidade de entender o cliente, porque o cliente já se relaciona com a gente. Sim. Então, efetivamente, agora falando de uma forma muito prática,
Para eu pesquisar o meu cliente, eu falo com ele dentro de casa. E eu consigo clusterizar, eu consigo separar o meu cliente dentro de casa. Eu sei quem ele é, eu sei como ele se relaciona com a gente, há quanto tempo ele está. Eu sei muitas coisas do perfil dele e eu consigo montar um produto muito aderente a ele, muito aderente às suas necessidades. Se você vai vender na rua, no Oceano Azul, para quem você pergunta? Seu custo de pesquisa é muito alto e você ainda tem um nível de erro muito grande. Então a gente é muito assertivo na construção das ofertas. E aí, isso fala muito com a sua pergunta anterior, se tem muito a fazer? Muito, porque eu ainda tenho muitos clusters para atender, eu ainda tenho muitos clientes diferentes para poder entregar, e claro que os clusters vão ficando menores, mas eu quero chegar no dia em que eu tiver clusters muito pequenos, mas mesmo para esse cara, eu vou ter uma oferta específica para ele. Então, a nossa distribuição dentro de um modelo como o nosso tem essa fortaleza e a gente está explorando bastante essa fortaleza. Eu gosto muito dessa visão sua, a brincadeira que eu faço é você sai de pescar de rede, né, de sarrafo e vai para pescar de arpão. Exatamente. Então você pega peixes melhores, mais bem selecionados e deixa os demais ali no aquário, no mar. E tem uma coisa importante dessa, que é a dinâmica, de novo, né, a dinâmica que se ajuda dos dois lados, tanto financeiro quanto de fidelidade e satisfação do cliente, é que esse cliente ele fica com você muito tempo. O seu custo de aquisição acaba sendo diluído num prazo muito mais longo, que é o que nós já estamos vivendo. A gente já hoje colhe resultado por já ter pagado o custo de aquisição de muitos clientes, eles continuam conosco e isso gera um resultado de longo prazo muito grande e temos desenhado produtos nesse sentido, para clientes que fiquem longevos conosco, para que a gente tenha cada vez mais a margem subindo ao longo do tempo. Sem dúvida nenhuma, é um case que eu adoro, case de seguridade, é um case que vem acompanhando com você. Acho que é o nosso primeiro papo aqui, mas as nossas conversas já são longas. É um case bem muito importante para o banco. Eu lembro da época quando eu estava fazendo o processo de education por IPO. Esse era um tema muito bem visto pelos investidores, um tema de rentabilização importante para a base da carteira do BMG. Queria te agradecer pelo seu tempo hoje, pela sua disponibilidade de vir aqui explicar um pouco do que o BMG tem feito e principalmente um pouco de cada uma dessas avenidas. Eu que agradeço, Danilo, e agradeço também aos nossos investidores que estão assistindo aqui a nosso bate-papo e dizer que seria um prazer, inclusive, se a gente aprofundasse também nas unidades em alguma hora, como você sugeriu antes, né? Para a gente falar, porque realmente as unidades estão ficando grandes, estão ficando expressivas, estão ficando com as suas próprias estratégias e a gente vai fazer muito ainda no nosso ambiente. A provocação já ficou. Mas também não se esqueçam que se tiverem sugestões de temas que gostariam de ver aqui, fiquem à vontade para escrever aqui embaixo nos comentários ou mandar um e-mail para o ri@bancobmg.com.br. É sempre um prazer tê-los aqui. Tércio, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você, Danilo.